Imagine se cada semente lançada ao solo, de sol a sol, já nascesse campeã. E o produtor rural, principal fator de transformação no campo, que semeia a confiança com trabalho e determinação, colhesse ao fim de cada safra seus melhores resultados. Nascemos para tornar esse cenário antes distante, agora possível. E juntos, vamos fortalecer toda a cadeia sojicultora no Brasil. Essa é a nossa missão. Somos o SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil. Bem-sucedido é o produtor de soja que acompanha o dia a dia da sua lavoura. Pois um dos segredos de uma safra campeã é a atenção aos detalhes das boas práticas agrícolas. Manter as áreas que serão semeadas livres de plantas daninhas e cobrir o solo com palhada são os requisitos básicos para manter os nutrientes e minimizar a perda de água por evaporação. A matéria orgânica é a fonte que sustém a vida do solo. E um solo vivo é importante para promover a fertilidade. Ao preparar sua área, o produtor deve analisar talhão por talhão, buscando identificar quais são as suas oportunidades de ganho de eficiência. Produzir mais com menos. O solo é a base para a expressão da produtividade. Os impedimentos físicos e químicos para um bom crescimento radicular devem ser corrigidos e em grandes profundidades para render uma safra campeã. A escolha de um bom cultivar, com uma boa qualidade de semente, aliados à eficiente semeadura, são alguns dos segredos que definem a alta produtividade da soja. Uma correta avaliação da análise do solo colabora para um programa de nutrição das plantas. O início do florescimento é o despertar da vida e merece atenção constante para o bom desenvolvimento da soja. Garantir o número de plantas e suas folhas na área cultivada influenciam diretamente na fotossíntese e na formação da vagem. O eficiente controle de pragas e doenças é fundamental para o sucesso da produtividade. Uma lavoura próspera é feita de vagens cheias e viçosas. O Rhizobium, por exemplo, é uma bactéria que possui a capacidade de fixar o nitrogênio do ar e fornecer à planta, um recurso importante para a alta produtividade de soja. O uso de insumos, aliados ao manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, garantem o sucesso da safra. O manejo do solo, agregado ao uso de tecnologias acessíveis, auxilia o incremento da produtividade. Detalhes como a regulagem adequada na colheitadeira contribuem para garantir o sucesso da colheita. Esses são alguns dos segredos dos campeões em produtividade do desafio de máxima produtividade de soja. Meus amigos, boa noite. Estamos aqui hoje em mais um webinar da série de webinários do SESB.
E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de estar com 2 campeões, né? Não é todo dia que tu senta com 2 campeões e 2 feras aí que fizeram já e fazem uma agricultura de altíssima tecnologia, que é o que realmente é a nossa preocupação enquanto SESB. É um prazer muito grande estar com o Thiago e com o Eduardo. Eu vou fazer um merchandisezinho de 10 segundos do nosso MTA, o nosso curso de tecnologia agrícola em soja. Ele já está sendo comercializado e nós gostaríamos de convidar todos para se inscreverem, porque nós entendemos que deverá ser um curso de um nível técnico muito elevado. Os principais professores do país estão presentes e dentro da nossa finalidade enquanto SESB, essa é uma delas. Mas eu não quero roubar o tempo do Thiago e do Eduardo, porque é realmente um momento super importante ouvir esses 2 super produtores, porque eles vão nos ensinar muita coisa. Eu, particularmente, vou aprender muito, e eu acho que, assim, é uma oportunidade ímpar, né? Nós temos aqui o Thiago, que vai se apresentar agora, e depois o Eduardo. Thiago, boa noite. Obrigado pela tua participação. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui nesse evento do SESB. Sou produtor rural e administrador da Terra Boa Agrícola, aqui em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos aqui principalmente durante o verão com soja e milho. A gente também, a Terra Boa Agrícola, produz sementes de soja. No inverno nós trabalhamos principalmente com a cultura do trigo. Também fazemos um pouco de aveia, ervilhaca. E estamos contentes em poder compartilhar conhecimento com todo esse pessoal do SESB, pessoal que acompanha a agricultura e tenta evoluir como a gente faz aqui no sul do Brasil. Obrigado, Thiago. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Podia se apresentar, por favor? Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com o Thiago, o Ricardo, né? Agradecer o convite, Instituto Fitos, Elevagro, o SESB. Acho que é um evento bacana, temos muito para discutir aí hoje. Eu me chamo Eduardo Baron, tenho 30 anos, sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, também aqui na região de Formosa, Goiás, mexemos com distribuição de insumos agrícolas, a TCE, e temos as principais culturas aqui, soja, milho semente, feijão, trigo, café, sorgo, uma região muito, muito rica, uma altitude boa, precipitação interessante, o que nos dá a condição aí de cultivar inúmeras culturas. Maravilha, vai ser fantástico isso. Vocês podiam agora, começando pelo Thiago, dar um panorama um pouco mais detalhado do que fazem, como fazem essa gestão, como buscam essa produtividade, como é que estruturaram esses últimos anos para chegar nos patamares que chegaram. Thiago, por favor. Bom, o nosso trabalho aqui, em relação à produtividade, Ricardo, a gente sempre baseou ele em 2 grandes pilares. O primeiro deles é o solo, né? Tudo que está associado ao manejo de solo, e eu que tenho formação em administração, eu olho sempre a economia, eu vejo que na agricultura um dos erros que se comete quando a gente fala em custos de produção, a gente fala muito dos custos da semente, dos inseticidas, fungicidas, mas na verdade mesmo, o maior custo de produção da atividade rural é a terra. Então, o custo do arrendamento para quem não tem área própria, o custo de oportunidade para aquele produtor que planta em área própria, ele é o maior custo de produção. Muitas vezes, aqui no Sul, ele chega a ser maior que a soma de todos os custos diretos de produção. Então, olhar para o solo, ter um manejo de solo integrado, inteligente, é, sem dúvida, o pilar para as altas produtividades. Então, nós temos perseguido aqui aqueles 3 pilares que o SESB muito fala, né? O primeiro deles é um pilar que eu acho que evoluiu muito nos últimos anos, que é aquele solo quimicamente corrigido, né? Eu acho que esse debate ele avançou muito
no Brasil nos últimos anos, apesar de aqui no Rio Grande do Sul, e acredito que em grande parte do Brasil, nós ainda temos sérios problemas básicos da agricultura, como, por exemplo, a questão de alumínio. A gente tem visto uma evolução muito grande dos produtores nesse sentido. Nós aqui fazemos agricultura de precisão em todas as áreas e temos essa questão bem resolvida. Segundo ponto relativo ao solo é a questão física, o solo fisicamente descompactado. Nós também trabalhamos bastante isso ao longo dos últimos anos, produção de raízes, produção de perfil de solo, para que as raízes possam descer, que não encontrem alumínio, que encontrem cálcio em profundidade. Então, eu acho que esse debate da questão física do solo, ele também evoluiu bastante. Acredito que nós aqui estamos fazendo um trabalho muito interessante quanto a isso também. E o terceiro pilar da gestão do solo, esse sim é o pilar que eu acho que agora que o Brasil e o mundo todo começou a debater mais ele, parece que estava meio esquecido, que é a questão do solo ser biologicamente ativo, né? Como que eu faço o meu solo ter mais vida, né? Como é que eu faço a limitar uma mata? A gente brinca que tu vai numa mata, tu encontra minhocas com facilidade. Por que nas nossas lavouras a gente não tem mais encontrado minhocas com a facilidade que a gente encontrava no passado? Então, esse trabalho das culturas de cobertura ou culturas de serviço, ele tem se intensificado muito no nosso manejo. A gente tem aproveitado muito as janelas de oportunidade do ano agrícola, onde não tem culturas econômicas, para produzir palhada, para produzir o máximo de matéria seca possível, produzir o máximo de raízes possível. Eu tenho visto muitos produtores fazendo mix de culturas de cobertura com resultados interessantíssimos. Essa associação de mais de uma planta, parece que essa interação cria uma microbiologia, tanto na área foliar quanto na área de raízes, extremamente interessantes. Então, nós temos feito um trabalho muito forte em cima da questão do solo. E o segundo pilar que a gente acredita muito, que sustenta as altas produtividades, é o ambiente. Entender o ambiente produtivo. Nós aqui em Cruz Alta estamos na faixa de 400 a 450 metros de altitude. Entender o que esse ambiente me proporciona, qual é o teto produtivo que eu tenho, qual é a genética adequada para esse ambiente, o que eu busco na variedade de soja que eu vou plantar. A gente hoje tem mais de 100 variedades de soja com recomendação para plantio no sul do Brasil. Eu busco variedade que tenha teto produtivo, eu quero defensividade contra pragas, fungos de solo, fungos da parte aérea, eu quero rusticidade para enfrentar a estiagem. Então, entender o ambiente para posicionar de melhor maneira essa genética, encontrar a melhor época de plantio para essa genética. Eu vejo que esse é outro estudo que evoluiu muito no Brasil nos últimos anos. Esse ano eu estive na Bahia e o produtor de algodão lá me falou que depois de muitos anos trabalhando, eles entenderam que a janela ideal deles para plantio de algodão é 10 dias. Veja o nível de entendimento do ambiente para chegar à conclusão que tu tem uma janela de apenas 10 dias como sendo ótima para implantar aquela cultura. Então, aqui a gente tem feito um trabalho muito grande em cima disso. E aí tem procurado posicionar essa genética da melhor maneira possível, tanto em época de plantio, como em densidade de plantio, que é outro grande problema aqui no sul do Brasil. Quando a gente aperta demais as plantas, elas cobrem o solo precocemente. A gente tem aquele problema da soja estiolada, ou caneluda, como se chama. Isso não promove o aumento da produtividade, pelo contrário, promove abortamento de flores, e isso acaba, muitas vezes, inclusive, levando ao acamamento. Nós aqui já tivemos sérios problemas relacionados a acamamento, à medida que a gente aumentou a fertilidade dos nossos solos. A gente corrigiu o cálcio, corrigiu o pH, e, em decorrência disso, disponibilizou mais fósforo. Nós tivemos que reaprender a posicionar população de plantas para manter essa soja em pé e perseguir
uma soja que feche ou cubra consegue captar toda a luz solar somente na hora do florescimento, quando ela começa a ir para o estágio reprodutivo. Então, eu diria que esses são, para nós, os dois principais pilares que sustentam altas produtividades com alta rentabilidade e de modo sustentável. Uma conservação de solo cada vez mais racional e cada vez mais inteligente, e um estudo de ambiente, genética, população, época de plantio, cada vez mais técnico. Então, eu acho importante nós começar falando disso e pontuando que muitas vezes o pessoal mesmo me pergunta, relacionado ao SESB, ao concurso de produtividade, qual é o grande investimento para produzir mais soja, qual é o grande segredo, e eu sempre falo que é solo, é genética, e são coisas que podem ser adotadas por qualquer produtor, seja ele um produtor pequeno, médio ou grande, não demanda investimentos de milhões de reais em grandes máquinas, eu não falei aqui de nenhum produto comercial, são aqueles conceitos básicos mesmos, cuidar do nosso solo e fazer uma agricultura simples, porém inteligente. Então, eu acho que as altas produtividades, elas passam também por aí, por uma agricultura que utilize muito mais inteligência e simplicidade do que investimento financeiro. Perfeito, Thiago. Eduardo, você falou no início lá uma lista de culturas, eu fiquei com uma curiosidade treinando como é que a gente consegue trazer esse manejo e como é que vocês estão trabalhando, Eduardo? Beleza. Eu elenquei alguns pontos aqui que eu acho muito bacana. Como eu falei lá, né, nós estamos numa região que a gente consegue plantar inúmeras culturas e ter produtividades excelentes dentro disso. Mas tudo isso também depende de muita coisa. E uma delas que eu gostaria de chamar muita atenção qual que é o meu objetivo? Usar o mesmo valor que a gente poderia gastar por hectare, fazer ele produzir mais com aquele mesmo valor. Né? E são ferramentas, às vezes, de gestão que a gente esquece no dia a dia. A gente quer ter, como o Thiago falou, a melhor genética, né? A gente quer ter, às vezes, o melhor solo, e isso é muito importante. Eu diria que o solo é a base de tudo, mas a gente esquece de alguns detalhes no decorrer da cultura. E o principal dele, que eu gostaria de colocar aqui, são pessoas. Né? As pessoas, elas são uma ferramenta de gestão que é magnífico o que a gente pode tirar das pessoas. Quando a gente consegue comprometê-las com um objetivo em comum. E isso, o ano que a gente foi campeão do SESB aqui, eu fiz questão de falar isso também na apresentação, de mostrar o comprometimento que o pessoal tem com a gente na propriedade, né? Porque o capricho faz toda a diferença. Eu acho que o Dirceu Gassin falava muito isso, e não tem nada, para mim, mais verdadeiro do que essa questão da qualidade naquilo que a gente faz. Porque se a gente parar para pensar, o que adianta eu ter a melhor semente, com a melhor genética, mas eu fazer um plantio mal feito, né? Ou plantar na umidade errada, na distribuição errada, na população errada. Então, é uma série de coisas que envolvem as pessoas, as aplicações, os horários de aplicações. Então, acho que todo mundo pode parar e olhar para dentro da sua propriedade, dentro de si, e ver o que eu posso fazer de melhor, como que eu posso fazer para caprichar mais, e que as pessoas que estão com a gente entendam a importância de cada ação delas dentro da propriedade. Né? Um outro fator que eu acho muito importante, e no Brasil ainda existe muita gente que não leva isso forte, inclusive eu acredito que a nossa legislação ela deveria ser um pouco mais rígida quanto a isso, a semente. A semente,
é algo extremamente importante. Se a gente começar errado ali, não tiver uma semente de qualidade, eu já começo com vigor baixo, uma planta competindo com a outra, e eu não vou tirar o melhor daquela semente, né? Então, a gente tem sim que adequar a semente, a genética para cada talhão. Eu gosto de falar também que não existe uma receita de bolo. Eu não posso, a variedade X é excelente, mas ela é excelente em que situação? Vamos parar para pensar. Eu posso colocar em qualquer lugar, né? Então vamos definir onde que eu vou poder tirar o melhor proveito dela. E dentro disso, ter uma semente de qualidade e um plantio de qualidade. Outra coisa que o Thiago explorou muito e que para mim é a base de tudo, inclusive, na minha visão, antes de comprar uma terra, eu olho primeiro para a minha terra, se ela está de acordo, se eu estou conseguindo tirar uma produtividade boa dela. Porque, senão, na minha opinião, é melhor investir no seu próprio solo primeiro, porque é muito mais barato e o retorno é mais rápido. Já imaginou, às vezes eu vou sair comprar uma terra para abrir, muitas vezes, ou vou ficar quantos anos pagando aquela área, e a minha ainda não está me dando o lucro que poderia dar, não estou produzindo o que eu poderia produzir. Então, o solo, precisamos olhar para ele. É o primeiro ponto, na minha opinião, que tem que ser olhado é o solo, a questão da calagem. Aqui na nossa região, a gente responde muito o boro, né, o potássio a gente vê que está respondendo muito, né, a gente está consumindo muito potássio e muitas vezes continuando com a mesma adubação que a gente fazia há alguns anos, mas estamos produzindo mais. Então, e muito preocupado às vezes com o fósforo que eu já tenho em excesso, né. Nós temos um programa nosso que chama Nutri-Che, onde eu coloco no solo o que realmente é necessário. Eu quero produzir tanto e eu tenho isso no solo. O que eu preciso para chegar naquela produtividade? E então, às vezes, sair da receita de bolo de que eu preciso colocar tanto de manganês, tanto de fósforo, tanto de potássio. Você precisa colocar o que o seu solo precisa para a produtividade que você quer alcançar. E a gente, muitas vezes, fecha o olho e faz uma receita de bolo. Isso a gente tem feito dessa maneira e tem conseguido resultados muito bons. Outro ponto do solo é a questão da biologia, como o Thiago falou, é importante, isso envolve muita coisa. A rotação de culturas, para nós, ela é fundamental no processo, né? A presença do milho, sempre acompanhado da braquiária, não deixar a área em pousio, sempre com mix de planta de cobertura, né? O SESB sempre foi uma instituição que agregou muito para a gente nesse sentido, falando de solo, de plantas de cobertura. O Zecão, lá do Mato Grosso, também sempre trouxe para a gente, convencendo a gente que o melhor é colocar plantas de cobertura e às vezes não se preocupar tanto com... eu vou colocar só essa planta. A gente tem usado os mix e tem dado resultados excelentes, aprendendo a manejar essas plantas de cobertura e o solo está respondendo. O solo está respondendo ano após ano, né? Um outro ponto aqui que eu acho que é muito importante, né? Hoje nós estamos graças a Deus, né? A tecnologia está muito avançada nos últimos anos e para os próximos é impressionante o que vem pela frente, né? E nós temos que usar essas ferramentas, nós temos que usar um mapa NDVI, um mapa de colheita, gerar zonas de manejo para identificar onde que eu estou perdendo, onde que eu não estou produzindo, porque se eu tenho uma área de 100 sacos, significa que eu tenho pontos dela que está dando mais de 110, 120 sacos e pontos que está dando 80. O que eu vou fazer nesse ponto de 80 para levar para 100 e depois o de 100 para levar para 120? O que nós vamos fazer? Nós temos que nos perguntar e a tecnologia vem para nos auxiliar nesse sentido. Acho que esses são os principais pontos que eu trago para a nossa discussão. Excelente. Uma coisa que eu sempre gosto quando a gente conversa nesse nível é que ninguém fala abaixo de 90, né?
Abaixo de 90 sacos é uma coisa assim complicada. Esses dias eu estava falando com um vizinho teu aí, Thiago, e ele chateado no meio da seca, lá tinha tirado 57 sacos, tu vê que problema, né? E aí, mas tu olhou na volta o que o pessoal tirou, né? Não, pois é, foi alguns abaixo de 30. Então, assim, essa que eu acho que essa ambição do produtor é isso. Eu vou mesclando um pouquinho, conversando e algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta, foi a primeira que entrou, do Tony. Ele fala para o Tiago, faz a pergunta para o Tiago, mas o Eduardo também pode se manifestar se quiser. Conforme a sua exposição no início, como conseguimos trazer ao produtor sobre a importância do custo de oportunidade da terra? Como é que eu consigo colocar essa variável de uma forma palpável? Não, o custo de oportunidade nada mais é do que o custo, que o valor que essa terra poderia estar arrendada de modo sustentável para um produtor terceiro. Basicamente, isso é o conceito de custo de oportunidade. O importante é o produtor entender que, mesmo ele sendo proprietário da terra, essa terra ela tem um custo para ele. Esse custo que é esse arrendamento que ele poderia estar recebendo, se ele não estivesse cultivando, ele tem que necessariamente ser inferior à rentabilidade anual dele. Se um produtor trabalha o ano todo, corre risco o ano todo, se expõe a todas as variáveis que tem a atividade agrícola, e no final do ano, lá no balanço patrimonial dele, a rentabilidade dele está sendo inferior ao preço que ele poderia estar arrendando esse imóvel de modo sustentável, porque também tem que considerar um arrendamento sustentável, não aquele arrendamento que muitas vezes ele é oportunista, vamos dizer assim, ou insustentável. Mas se ele chega no final do ano e ele não tem essa rentabilidade maior, então dá para dizer que esse custo de oportunidade dele é maior do que a rentabilidade dele. Nesse caso, não faz muito sentido ele estar cultivando essa área. Então, é muito importante o produtor levar isso em consideração. E muitas vezes o produtor, não levando isso em consideração, ele entende que ele tem uma rentabilidade muito alta na agricultura. Mas, na verdade, ele não está contabilizando o maior custo de produção dele, que é o custo imobiliário, né? Talvez complementando um pouco, a gente vê muito produtor ainda que o custo para ele são os insumos, né? Às vezes não faz a conta do todo que está envolvido e muito menos desse custo de oportunidade e até mesmo da depreciação, né? Porque eu estou me arriscando tanto, dependendo do clima, um negócio que não está nas nossas mãos, que cai do céu, né? E então tem que valer a pena esse risco que eu estou correndo. Então, se de repente é melhor eu fico mais tranquilo e vou estar ganhando bem e não tô correndo esse risco, né? Eu acho que é isso aí que o Thiago falou. Ótimo. É uma questão... Aí tem um pouco também, né, embutido em tudo isso, nessa questão de rentabilidade, todo um pacote que começa na experiência, passa pela vivência, todo aprendizado que anualmente, porque uma coisa que a gente percebe na palavra de vocês é o quanto vocês investem na informação, na obtenção da informação, em buscar os casos e entender o que está acontecendo. Bom, para o Eduardo, agora invertendo a ordem, né, se o Thiago quiser se manifestar, a regra é sempre essa. No cenário atual, os custos têm crescido muito e os preços nem sempre são vantajosos. Nesse cenário, o que é mais sensato? Buscar produtividade satisfatória com base em um certo nível de investimento ou perseguir alta produtividade, não dando tanta bola nesse patamar de investimento? Bom, essa é uma discussão interessante, né? A gente sempre quer produzir mais, mas a que custo? Isso temos sim que levar em consideração e achar o equilíbrio, o custo-benefício. O fato é
precisamos ser conhecedores da nossa tecnologia, do nosso solo, do que ele precisa, de onde, de repente, eu posso tirar o pé um ano de custos mais elevados, onde eu não posso tirar o pé porque vai me prejudicar em produtividade, porque eu acho que eu nunca vi ninguém também, assim, não ir bem no negócio da agricultura, produzindo muito, desde, assim, tendo uma boa gestão. Se produzir mal é pior ainda, né? Mas eu diria assim, o produtor tem que testa na sua área, conhece aquilo que realmente está te dando retorno e aquilo que é uma aposta de repente te trazer um retorno um pouco maior, né? Mas se eu conheço o meu solo, às vezes eu posso deixar um ano de ter de adubar tanto, porque o fósforo tá caro, mas aí às vezes tô precisando de calcário, o calcário é um pouco mais barato, eu vou usar o calcário. A questão dos fungicidas, por exemplo, eu tenho que, para mim isso é algo extremamente importante, eu não posso deixar de usar, a gente gosta de utilizar desde o início, desde o vegetativo, e às vezes uma aplicação de fungicida, ela vai te trazer um prejuízo, deixar de fazer uma aplicação de fungicida vai te trazer um prejuízo muito grande lá na frente. Então, a gente precisa estar conversando com as plantas, com a nossa lavoura, de forma que não falte nada que possa prejudicar ela. E outra coisa é a questão a gestão financeira, né? Porque assim, não adianta nada eu produzir muito, mas às vezes eu tenho um custo muito alto com juros financeiros que eu pago, seja para os produtos que eu compro, seja para custeios. Essa parte, ela pode te tomar todo o lucro que talvez você está tendo por produzir bem. Então, tem que fazer um meio ponto, um equilíbrio aí, tem que achar o ponto de equilíbrio aí. Eu costumo dizer que as altas rentabilidades, elas andam juntas, junto com as altas produtividades. É muito difícil se ter uma boa rentabilidade não alcançando uma alta produtividade. Então, eu diria que é uma condição quase sine qua non, é fundamental se produzir bem. Obviamente que não a qualquer custo, como diz o Eduardo, cada ação, cada inferência que o produtor faz na lavoura deve ser bem mensurada, deve ser bem calculada, até que ponto o custo-benefício é viável. O grande erro que eu vejo que muitos produtores cometem é, no meio do caminho das altas produtividades, desistirem. Por exemplo, esse ano foi um ano típico aqui no Rio Grande do Sul, quando o clima ficou muito ruim, muitos produtores simplesmente foram abandonando as lavouras. Não está chovendo, então não faz mais sentido fazer fungicida, inseticida, enfim, eu estou meio que abandonando. Porém, a economia ali naquele momento, até o final, ela é muito pequena, proporcional a todo o custo de produção que já existe até aquele momento. E, de novo, o custo de produção, ele começa no custo da terra, ele passa por todo aquele custo das sementes, fertilizantes, então, tem que ser muito bem calculado esse tipo de economia. Mas é evidente que toda ação precisa ser mensurada. E como bem falou o Eduardo, tem essa questão econômica que eu acho que ela é muito interessante. E aí é um ponto que me preocupa bastante. Por exemplo, esse ano, nós começamos o ano, não sei se vocês lembram, mas no dia 1º ou 2 de janeiro, o dólar estava 4,01. Hoje o dólar está acima de 5,30. Soja, Porto, acima de R$100. Mas vamos pensar no produtor que está construindo a lavoura hoje, com esse dólar a 5,30, e não está tomando cuidado de alguma maneira, travar o seu custo de produção em sacas de soja por hectare, seja vendendo soja para comprar os seus insumos, ou seja, apesar de estar tomando um crédito, um custeio bancário, esteja fazendo um travamento
no mercado futuro da sua produtividade. Eu fiz uma conta agora há pouco, que se nós tivéssemos hoje, com o preço que está Chicago, um câmbio a R$4, nós estaríamos vendendo soja Porto a menos de R$80. Aqui em Cruz Alta daria menos de R$75 a saca de soja. Então, é um alerta importante nesse momento, porque como essa soja na faixa de R$100 tem se criado uma espécie de euforia no agro quanto à alta rentabilidade potencial. Mas é importante o produtor entender que essa rentabilidade ela está bastante calcada em câmbio e muito pouco em fundamentos de demanda. Nós não temos hoje um mundo aquecido consumindo muita soja, muito milho. Pelo contrário, o mundo está esfriando, ele está andando mais devagar, todo mundo está vendo isso. Então, é importante a gente entender esse movimento cambial, aproveitar ele, porque ele é excelente para a cadeia do agro, é uma cadeia exportadora, câmbio alto é ótimo para exportações, mas é importante o produtor entender isso e ver que por trás desse cenário também existe uma luz amarela, que se não for bem gerenciada, essa rentabilidade pode passar, ele pode construir a lavoura num câmbio muito elevado e daqui a pouco comprometer a rentabilidade dele no ano seguinte, apesar de uma boa produtividade. Nesse ponto eu queria... tem várias perguntas aqui, mas a gente está com o tempo bem tranquilo. Na visão de vocês, nesse cenário de pandemia, qual é a expectativa que vocês têm como empresários agrícolas, como pessoas que estão fazendo todo um planejamento, seguramente já está todo feito, pensando nessa próxima safra ou nas próximas safras? Que tipo de alterações vocês entendem que poderá vir e refletir na atividade? Vou começar então, Thiago. Uhum. Acho que é muito bacana o que o Thiago colocou, a questão do câmbio, e isso a gente vê aqui na região que tem muita gente entrando na agricultura, às vezes novas áreas surgindo, porque esse preço está excelente, né? Nunca visto antes, mas pensando na próxima safra, eu vejo um desenho muito interessante ainda para aqueles que andam com planejamento sempre à frente, né? Muita gente fez o seu custo de produção lá atrás, e às vezes, e agora nós temos a oportunidade de vender, assim, teve gente que conseguiu fazer um custo de produção para a próxima safra menor do que foi o da última safra, assim, não tem como, não está fechado esse custo, mas o grosso está fechado, porque adubo, semente, insumos, e está vendendo a soja da próxima safra melhor também. Então, a próxima safra, eu tenho uma expectativa muito boa, eu acho que ela vai ser excelente. Nesse ponto, quanto ao clima, a gente também espera, a gente sempre planta esperando que vai ser o melhor, né? Ninguém planta esperando que vai dar seca. E o que me preocupa seria a próxima, a safra 21, 22, de repente aí, porque a nossa cadeia, assim, muita coisa a gente já tinha vendido no ano passado, ou assim, a demanda ainda existe, né? Mas nesse cenário de pandemia, eu acho que a gente sente de forma mais lenta, não é como o petróleo, como a cana-de-açúcar, o milho para etanol, que às vezes sente de forma mais imediata a redução do consumo, né? Eu acredito que a gente deve sentir a partir da próxima safra, e o que me preocupa é que às vezes nós estamos o preço da soja subindo e o custo também subindo. Me preocupa a hora que esse preço da soja começar a cair por causa do dólar e o custo ainda ainda vai estar elevado. Esse que é a minha principal preocupação para as próximas safras, 21, 22, e não a 20, 21. Eu acho que concordo muito, Eduardo, acho que é exatamente por aí. Eu diria que nesse cenário pandemia, evidentemente que uma das grandes preocupações é com a demanda, né? Hoje nós temos um preço sustentado no dólar,
mas o preço ele já caiu, né, Eduardo? Bem da verdade, milho saiu de $4 o bushel para $3,20 o bushel, soja de 9,50 para 8,50. Então, o preço ele já caiu, né? Na verdade, a gente não sentiu, porque o câmbio ele subiu mais rápido do que caiu o preço em dólares. Mas isso daqui a pouco, o país se reorganizando, o câmbio voltando, a gente pode começar a sentir mais duramente essa questão do desaquecimento do mercado. Então, a minha preocupação a médio prazo, ela tem muito a ver com a demanda. Se o mundo não recuperar, se o mundo não voltar a crescer, nós podemos começar a ter uma oferta de grãos maior do que a demanda, e isso pode, evidentemente, pressionar os preços para baixo. E outro alerta muito interessante que apareceu com essa pandemia é que o produtor rural, ele cada vez mais precisa olhar para esse mercado financeiro. Nós tínhamos um dólar no início do ano R$4, em março esse dólar era R$5, em junho esse dólar era R$5,95, ou seja, de 4 para 6 subiu quase 50% em 4 meses. Então, o produtor que ele ficar só dentro da porteira, ele for um grande produtor de grãos, mas ele não entender esses movimentos cambiais e não aprender a tirar proveito disso e a se proteger dessas oscilações, ele pode também ter todo o seu resultado econômico do ano agrícola comprometido. Acho que esses são os ensinamentos que a pandemia tem nos trazido até aqui, né? É muito interessante, e essa visão médio e longo prazo no âmbito financeiro, ela para mim é essencial, né? Porque muitas vezes a gente se prende muito na questão técnica e deixa de lado essa questão financeira que, em última análise, sustenta todo o processo. Tem algum comentário sobre a dificuldade de se obter semente com garantia de vigor na entrega? É um comentário, não é uma pergunta. O Luiz Henrique questiona o seguinte: estamos com 2 especialistas que buscaram muita informação, né? Isso é evidente nas posições de vocês, e praticaram tudo isso com suas propriedades. Como está a didática, ou seja, como é que está o acesso da informação para o produtor e principalmente, pensando no Brasil inteiro, como é que essa transferência de tecnologia está acontecendo? Vocês acham que isso é satisfatório? Teria que melhorar muito? Porque uma coisa é vocês fazerem investimentos pessoais, muitas vezes, e buscar isso, e muitas vezes tem um grupo grande de produtores que não tem essa mesma facilidade e precisaria ter acesso à informação. Como vocês entendem essa questão da disponibilidade de informação? Como vocês veem como isso poderia ser incrementado? Fiquei lá, Eduardo, vai lá. Pode começar, Thiago. Eu entendo que nunca foi tão fácil se adquirir informações quanto é hoje. Eu acho que um dos grandes ensinamentos dessa pandemia é exatamente esse, né? Hoje, para estar nos assistindo, basta ter um celular, estar conectado a uma internet, que são coisas cada vez mais simples, e a pessoa ela já pode estar aqui debatendo conosco, ou ela pode estar assistindo uma novela. Então, nunca foi tão simples, nunca foi tão fácil se buscar informações. Eu acho que a democratização da informação é um dos grandes ganhos que a sociedade mundial vai ter. Todo dia tu tem lives com as melhores mentes do mundo todo, gratuitas, pessoas que cobravam 70, 80, 100 mil reais por uma palestra, que hoje entram no seu canal da internet e respondem as tuas perguntas sem custo algum, porque elas querem se manter no mercado, elas querem se manter na memória do consumidor, então elas estão ali se mantendo ativas. Então, eu particularmente, acho que nós temos um momento interessantíssimo sobre essa ótica. Inclusive, nós temos incentivado muito a toda a nossa equipe de trabalho. O Eduardo antes falou das pessoas, sem dúvida a coisa mais importante em qualquer organização, em qualquer lugar do mundo, são as pessoas,
e nós temos incentivado muito a nossa equipe, imagino inclusive que alguns estejam nos assistindo aqui, a buscar esse tipo de informações, assistir uma live, fazer uma pesquisa na internet, um tutorial sobre uma máquina agrícola que ele opera no YouTube. Essa informação está toda ela digitalizada hoje. Então, eu diria, Ricardo, que se no passado a informação não chegava ao produtor nos rincões mais afastados do Brasil, eu acho que isso realmente faz parte do passado. Isso não se justifica mais, não é mais razoável alguém dizer que cometeu erros por falta de informação. Talvez o que faltou foi buscar a informação, mas que essa informação hoje ela está disponível e ela está com fácil acesso, gratuita, isso eu não tenho mais dúvida nenhuma, né? Eu concordo totalmente, Thiago, e vamos colocar até vamos dizer assim, uma pimenta aí, porque se o cara que, eu tenho dificuldade com tecnologia, de mexer com internet, isso e aquilo, tem uma outra coisa que isso pode ser feito desde os, vamos dizer assim, lá de trás, quando não tinha nem celular, nem computador, nem telefone, que é o que nós estamos fazendo aqui, trocando informações, conversando. Todo mundo tem um vizinho que faz alguma coisa melhor do que eu faço. Eu não preciso, eu não sou, eu tenho uma boa produtividade, mas eu posso aprender alguma coisa com o meu vizinho, né? Seja, eu gosto de falar assim, não só com o vizinho, mas até com outros negócios, e com outras pessoas, seja ela mais letrada ou humilde que ela for, menos estudada, vamos colocar assim, sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender com a experiência das pessoas. E eu vejo que falta muito no produtor é a interação, às vezes, entre os vizinhos. Nós não somos concorrentes, porque a minha soja, ela é a mesma que a sua, vamos dizer assim, é uma commodity. Então, nós não somos concorrentes, né? Por que não nos ajudarmos? Por que não trocar ideia com o vizinho? Como é que você faz isso? Às vezes é um detalhe que eu não vou, como eu disse no início, não vai influenciar no meu custo, não vai aumentar o meu custo. Só o fato de fazer diferente, mudar a forma que você faz, pode te trazer um retorno muito grande. Então, fica aí acho que assim, a gente precisa trocar informações, precisamos conversar mais um com o outro, além da tecnologia que existe aí, que tem acesso para todo mundo. Eu sou suspeito, né, porque a gente trabalha nisso e uma das atividades nossas é essa, né? Eu acho que nunca teve tão disponível e nunca foi tão fácil obter informação e trocar informação. Eu acho que esse é um ponto realmente que nós não podemos cogitar que hoje seja uma dificuldade. Eu vou juntar duas perguntas nossas que dizem respeito assim, alguém falou em biologia, a questão biológica do solo e tal, estão perguntando o seguinte: o uso de azospirilo, além de bradyrhizóbio, tem sido constante, está também só usando o mix de cobertura já melhoraria essa vida do solo? Como vocês veem essa questão de vida do solo, que indiscutivelmente é um fator muito importante? Como conseguir isso aí? Eu vejo que essa é uma ciência que ela realmente vai evoluir muito nos próximos anos. Hoje tem esse conceito da agricultura regenerativa. Começou no mundo todo a ganhar muito mais relevância. Então, me parece que nós ainda vamos evoluir muito nisso. Nós aqui, a gente trabalha com bradyrhizóbio, mais azospirillum. Nós entendemos que a inoculação segue sendo uma ferramenta fundamental. A fixação do nitrogênio pela soja, ela é enorme e é muito barato fazer essa co-inoculação. Então, o custo da inoculação ele é altamente benéfico, o custo-benefício é muito bom para não se fazer. Mas eu acho que nós vamos muito além disso nos próximos anos. Eu imagino quanto nós temos de micro-organismos, de fungos, de bactérias, que podem nos ajudar a incrementar a nossa produtividade de modo mais sustentável e mais econômico. O que nós precisamos é
tentar entender como fazer isso, como nós podemos fazer para nos beneficiar dessa microbiota existente no solo e, principalmente, o que nós estamos fazendo que não está ajudando essa microbiota a se desenvolver. Eu antes falei lá no início, uma das coisas que tem nos chamado a atenção, e eu lembro quando a gente cavava para procurar semente de soja, era muito normal encontrar minhoca no solo. E de alguns anos para cá, parece que a gente vem encontrando menos minhocas no nosso solo. E isso tem me incomodado. Por que as minhocas não estão mais no solo? Provavelmente é porque alguma prática agrícola, alguma coisa que nós estamos aplicando no solo, está desincentivando essa microbiologia a acontecer. E aí nós precisamos quimicamente compensar um fator que biologicamente poderia estar acontecendo no solo. Então, eu vejo que essa ciência, essa biologia de solo, é realmente uma coisa que eu acho que talvez seja a ciência mais importante que vai ter que ser debatida e desenvolvida para o aumento das produtividades de forma sustentável. E nós, eu sou um profundo admirador do controle biológico, né? Não só controle, mas a microbiologia do solo, né? E nós, como empresa, é uma preocupação enorme que a gente tem de desenvolver isso. Eu acredito que no Brasil, eu não vou nem falar que nós estamos de 0 a 100, nós estamos no 10, eu acho que nós estamos no 1, quando se refere a microbiologia, biologia, né? A gente usa, sim, eu uso azospirina, eu uso bradyrhizóbio, eu uso o microgel, eu uso o tricoderma, e tento, tudo isso, de nada adianta se eu não tiver raiz, se eu não tiver rotação de cultura, se eu não tiver todos os manejos interligados, né? O que a gente tem que entender é que o biológico ele vai vir como uma ferramenta a mais e que ela depende das outras para funcionar da melhor maneira. Então, nós estamos, como eu disse, eu acho que no 1 tem muito para a gente alcançar e a gente percebe, como o Thiago falou, eu tenho percebido o aumento de minhocas em algumas áreas minhas. Depois de não permitir que esse solo fique sem raízes, de não permitir que ele fique sem uma aplicação de algum organismo microbiológico. Então, eu acredito que nós temos muita coisa boa para construir. O solo não é só tirar dele, nós precisamos repor algumas coisas e encontrar um equilíbrio novamente que a gente, com o passar do tempo, veio destruindo. Isso que vocês colocam em termos de microbiologia, uma sugestão em termos de controle biológico, isso é uma tendência para mim claríssima nos próximos anos. Aqui nos Estados Unidos já se fala num patamar muito mais elevado sobre isso, do ponto de vista da importância desse tipo de produtos, bioprodutos, os diversos bioprodutos. Não vão ocupar nenhum lugar, mas vão crescer muito do ponto de vista de utilização, e o mercado consumidor, me parece que depois dessa pandemia, ele vai migrar um pouco nessa direção, de buscar produtos com um pouco mais rastreáveis e que tenha na sua trajetória essa questão biológica. E nesse sentido, o Luiz Henrique pegou o seguinte: como ambos veem a agricultura dentro de 10 anos no Brasil? Teremos um ponto de corte onde o ponto de equilíbrio seria o tamanho da área. Sabemos que os custos estão subindo. Será esse um determinante para o produtor continuar a atividade em relação à área, investimento? O que vocês acham? Eu acho que, como todos os outros negócios no mundo todo, o agronegócio, cada vez mais o produtor rural, ele é um empresário, ele tem uma empresa rural e a fábrica dele está a céu aberto. Mas ele é um empresário como qualquer outro. Então, o primeiro princípio básico que ele tem que perseguir para ele estar daqui 10 anos na atividade agrícola é o princípio da eficiência. A escala me traz mais eficiência. Se a escala me traz maior eficiência, a escala, sim, vai auxiliar. Não necessariamente. A gente vê agricultura em muitos países do mundo, onde ela é realizada numa escala
em termos de hectares ou de área pequena, mas ela é extremamente intensa e extremamente eficiente. Então, eu não vejo que necessariamente daqui 10 anos o produtor que vai ser viável vai ser o que perseguia a escala. Eu vejo que vai ser o que perseguia a rentabilidade, até porque no Brasil a gente já teve, nos últimos anos, inúmeros casos de produtores, principalmente no centro-oeste do Brasil, que perseguiram a escala de maneira irresponsável e não lograram êxito. Então, isso não acontece só no agro, acontece em qualquer outro segmento empresarial. Uma das coisas que mais quebra empresa no mundo é a busca desenfreada pelo crescimento, né? Então, me parece que a busca ela não deve ser pela escala, ela deve ser, sim, pela eficiência. Não só eficiência, mas rentabilidade, eu acho que é a palavra-chave, né, Thiago? Em qualquer negócio. E eu acredito, sim, que o agronegócio nos próximos 10 anos deve, vamos colocar assim, essas culturas, essas grandes culturas, elas devem ficar mais concentradas em grandes propriedades, pela escala, pela eficiência que vai se ter. Mas eu vejo uma saída muito interessante para as pequenas propriedades, que são novas culturas, né? É começar a agregar valor com novas culturas, a gente tem um mundo aí de HF, a gente tem um mundo inteiro a ser explorado também de outras culturas que nós vamos desenvolver em nosso país, que hoje não são importantes economicamente, né? E eu tenho, para mim, daqui 10 anos, o agronegócio, é uma coisa que eu gostaria muito, é que nós investíssemos em agregar valor, né? Aqui a nossa região ela é muito sementeira, então a gente, de certa forma, acaba agregando valor na soja, acaba agregando valor no milho, por produzir sementes, né? Mas eu queria que a gente parasse, eu não tenho orgulho, talvez, de ser o maior exportador de soja, o maior exportador de milho, tenho orgulho de ser o maior produtor, vamos colocar, não de milho, de soja, né? Mas eu queria vender isso pronto, acabado. Eu queria, em vez de exportar o café, exportar a cápsula. Em vez de exportar a soja, a carne já pronta para ser consumida. Enfim, nós precisamos... eu acho que esse é o maior ponto que nós podemos crescer no nosso país, é agregar valor nesse sentido. E o produtor tem que olhar para isso também, não ser um simples... Não é simples, mas não ser apenas um produtor de grãos. Eu ouvindo, só para complementar, Ricardo e Eduardo, a tua fala, me ocorreu que um dos grandes problemas da sobrevivência do produtor a longo prazo é, sem dúvida, mensurar essa eficiência, que é saber exatamente qual é a sua rentabilidade, né? A gente, no Brasil, agora, esse final de mês, é época de entregar imposto de renda, né? O produtor rural no Brasil, ele entrega e declara imposto de renda pelo regime de caixa, né? O produtor americano aí, Ricardo, eles têm um sistema igual uma empresa, eles fazem balanço patrimonial. Então, para o produtor americano é muito mais claro ele mensurar qual foi a rentabilidade do ano agrícola. O nosso sistema tributário, ele não deixa isso muito claro, porque o regime de caixa, ele acaba incentivando o reinvestimento. Se tu tem 100 mil reais de caixa, tu vai pagar imposto de renda, mas tu comprar um trator de 100 mil reais, tu zera o teu imposto de renda. Então, acaba que esse regime, ele incentiva o produtor a seguir investindo, mas ele não deixa muito claro para o produtor qual é a rentabilidade exata. Então, seria muito importante que, mesmo a lei não exigindo, que o produtor fizesse o seu balanço patrimonial no final de cada safra, soubesse exatamente qual é a sua rentabilidade, se ele está no caminho certo, se ele não precisa, como o Eduardo falou, buscar estratégias de agregação de valor, de redução de custos,
migrar para uma cadeia mais rentável, dado o tamanho da propriedade dele. Então, eu vejo que esse estudo mais profissional do ambiente onde esse produtor está inserido, ele vai ser fundamental para ele se manter economicamente viável. Essa questão tributária realmente muda muito de um país para outro. E aqui é um pouco mais claro, como você falou, Tiago, e não necessariamente você é obrigado a fazer o investimento como uma forma de abater imposto de renda. E isso muitas vezes te gera um endividamento, né, que tu não precisaria ter. No final da história é isso aí. Bem rapidinho, 2 minutos, tá? Qual é o gargalo nutricional de macro e micronutrientes? Tem 2, 3 perguntas nesse sentido. O que vocês entendem que são os gargalos em termos de macro e de micronutrientes para o solo? Nós aqui no Sul, eu diria que em termos de macronutrientes, onde nós temos visto as melhores respostas para a cultura da soja, são com aplicações de calcário, que elevam o nosso pH, melhoram a nossa saturação de base, eliminam o nosso alumínio, o nosso cálcio em profundidade, ajuda as nossas raízes, tanto nas altas produtividades, quanto na adversidade, como foi esse ano. E outro nutriente que cada vez nós temos visto que tem uma correlação direta com a produtividade é o potássio. Parece que quanto mais potássio tem no solo, maior é o teto produtivo daquele solo. Embora o conceito que a gente tenha visto aqui já esteja bem diferente daquele manual de adubação e calagem, aquele nível de suficiência que nós tínhamos lá atrás, ele tratava de uma produção de 50 sacos, 55 sacos. Se eu tenho uma lavoura irrigada, onde eu quero passar de 100 sacas por hectare, eu preciso olhar esses macronutrientes de uma maneira diferente. O aporte nutricional tem que ser maior, o investimento tem que ser maior, não tem milagre. Eu sempre digo que não vai ser fazendo a mesma coisa que vai se alcançar um resultado em termos de produtividade maior. É fundamental para o produtor que quer aumentar a sua produtividade que ele também revise os seus manejos, que ele precisa entender que isso é a soma de fatores e, dentre eles, o investimento ele também precisa ser maior. O que eu vejo com muita tranquilidade é o que eu falei lá no início, que as altas rentabilidades estão nas altas produtividades. Então, embora o custo de produção para um ambiente de alta produtividade, ele obviamente seja um pouco maior, a rentabilidade vai ser maior porque a produtividade deve pagar essa conta. Se isso foi feito de modo racional, se isso foi feito tecnicamente estudado, ele é altamente viável. Então, eu diria que calcário e potássio são talvez os 2 fatores onde nós podemos ter o maior impacto em termos de produtividade na cultura da soja. Eu acho que, partindo, vamos colocar a lei do mínimo, né, a gente começou a perseguir alguns índices que seriam ideais. E, como o Thiago falou, esses índices talvez não são mais suficientes, é o que a gente tem visto. Né? O cálcio ele tem se tornado cada vez mais importante, mas mais do que importante ter o cálcio é onde ele está. Né? Então, a profundidade dos nutrientes, não só do cálcio, ela é importante também, a profundidade, a descompactação, né? Eu preciso fazer esse cálcio chegar em profundidade. Concordo com relação ao potássio também, temos produtividades, estão aumentando em função do aumento do potássio também, e na nossa região aqui, o boro e o cobre são 2 nutrientes também que a gente tem tido respostas muito bacanas, e o boro, inclusive, em profundidade. É uma dificuldade que, às vezes, a gente tem de fazer esse nível aumentar, e a gente, grande parte do sucesso que a gente vem conseguindo é em função, eu diria, desses 4 nutrientes aí. Os outros são importantes, mas os outros estão num nível adequado, e esses aí são os que estão respondendo mais.
Tem dois comentários que se fundem, eu vou sumarizar. Um deles é do Rodrigo, outro do José Humberto. A informação é o que mais temos disponível, a gente já concorda com isso. O desafio é transformar a informação em conhecimento aplicado. Isso é uma questão. E ainda temos dificuldade em contratar consultorias agrícolas. Isso ainda não faz muito parte, pelo menos, eu estou falando a nível médio, provavelmente para vocês não seja um limitante, não seja um problema, mas a nível médio nacional ainda é uma situação. E ainda tem acho que o problema na busca da informação é o produtor não querer pagar pela assistência técnica. O bom técnico promove lucros bem acima do que ele recebe, contribuindo para o aumento do lucro. E isso é uma questão meio cultural nossa, né, que são comentários, eu não vou, a não ser que vocês queiram comentar em cima disso, mas o fato é esse, né, tem muita informação, mas a informação tem que passar por um filtro, tem que ser ajustada para a realidade de cada um, né, então não pode ser usada assim. O Thiago falou que sempre a produtividade, a rentabilidade está alinhada com a produtividade. Ele falou da duas vezes. Queria saber como vocês estão mensurando quanto investir na lavoura que vai ter um incremento de produção. Será que realmente a produção de 100 sacos por hectare é mais rentável que a de 80? Como é que vocês estão fazendo essa análise? Ricardo, eu não tenho dúvida que quanto maior a produtividade, maior é a rentabilidade. Esse cálculo eu já fiz inúmeras vezes. É uma relação de 3 a 4 para 1. Para cada real investido, tu tem uma correlação muito boa. Por quê? Porque tu parte de um custo que é da terra. Vamos supor, o custo maior, ele já está ali independente do nível de investimento que eu vou ter a partir dali. E aí, uma lavoura de média produtividade para uma alta produtividade, muitas vezes nós estamos falando em R$200 por hectare, R$150 por hectare. É óbvio que aí, é por isso que eu falei lá no início, que a gente precisa entender o nosso ambiente. Eu tenho que calibrar esse investimento ao ambiente produtivo onde eu estou. Se eu estou num pivô de alta fertilidade, aqui em Cruz Alta, por exemplo, eu tenho uma realidade. Se a minha lavoura está na metade sul, no ambiente de sequeiro, onde eu tenho pecuária no inverno, muitas vezes essa pecuária ela não é do mesmo dono da lavoura, então eu não tenho produção de palhada no inverno. Essa máxima rentabilidade, ela também está associada a um adequado investimento, mas evidentemente que esse investimento ele vai ser proporcionalmente muito menor do que a lavoura irrigada que nós faríamos aqui. Então, é importante deixar isso claro, que eu sou um defensor de uma lavoura bem feita, de uma lavoura caprichada, mas isso não necessariamente quer dizer uma lavoura cara. Não. É uma lavoura bem feita. E eu também falei, e é uma coisa importante a gente deixar claro, o Eduardo também comentou, que muitas vezes a lavoura bem feita, ela não passa por investimentos caros, ela passa por capricho, ela passa por entender o processo produtivo, por conversar com a planta, por se dedicar, né, por aquela dedicação à empresa rural. Então, ela não necessariamente é um investimento econômico, né? É importante clarear isso aí antes de terminar a nossa conversa, né? Acho que eu sou um pouco suspeito para falar a respeito da assistência técnica, porque além de produtor rural, como eu disse no início, nós também temos a distribuição de insumos aqui na região. Então, nós prestamos essa assistência ao produtor e claro, tentamos, da melhor maneira, levar um serviço de qualidade, né? Ainda mais que a gente tenta validar muito as coisas dentro da agricultura que a gente faz, né? Mas eu vejo, acho que em todas as regiões, não vou falar do grande produtor, que ele tem a capacidade de ter a
própria mão de obra especializada dele, enfim, uma série de treinamentos, é mais fácil. Mas vamos colocar o médio e o pequeno. Eu acredito que a assistência técnica, ela tem disponível na região. O que a gente precisa fazer é filtrar quem que está me trazendo alguma coisa que eu possa construir, ou quem são as pessoas, de repente é mais de um, mas toda região deve ter pessoas boas e referências na região. Então, eu acredito que essas pessoas têm que ir atrás dessas pessoas boas e construir uma relação de confiança. Não significa que porque eu pago que eu vou ter a melhor assistência técnica, né? As relações, elas podem ser construídas com o passar do tempo, mas o principal filtro, na minha opinião, é dentro de cada propriedade. Eu não posso simplesmente aceitar um negócio dentro da minha propriedade porque alguém disse que é bom, ou eu posso sim ouvir dizer que na minha região determinada variedade está indo bem, determinado produto está indo bem, e isso me gerar uma curiosidade em experimentar aquele produto, mas não em fazer, às vezes, na minha área total, porque alguém disse que é bom. Então, o filtro dessa informação, ele tem que ser, na minha opinião, e é como a gente faz, é dentro da propriedade de cada um. Lá no início, vocês falaram da questão do recurso humano, o Eduardo falou isso, depois, mais tarde, o Thiago concordou. Vocês têm algum programa de capacitação regular do pessoal da equipe de vocês? Da equipe de campo, da equipe de armazém? Vocês têm algum programa desse sentido? A gente, dentro da Terra Boa Agrícola, a gente tem vários programas nesse sentido. O primeiro programa que me ocorre, que acho que foi mais impactante, que eu posso compartilhar com vocês aqui, foi quando a gente fez o nosso planejamento estratégico. A gente criou uma missão, visão e valores e realmente dividiu aquilo com a equipe e começou a fazer a equipe entender que aquilo não era simplesmente um quadro bonito na parede, era a maneira como nós iríamos viver a nossa empresa no dia a dia. Então, quando a gente alinhou essa missão, esse propósito, e estabeleceu a nossa cultura de uma maneira mais clara, a gente notou que todas as pessoas começaram a produzir mais. Então, eu acredito que esse é o fundamental. Depois disso, a gente também criou uma coisa que eu acho que é muito importante, que foi um organograma. As pessoas entenderem aonde que elas estão dentro da empresa, a quem elas se reportam, como funciona essa estrutura organizacional. Uma vez feito isso, os negócios eles começam todos a andarem de maneira muito mais fluente, vamos dizer assim. E dentro disso a gente tem programas específicos, programas de liderança para os gerentes, treinamentos de operação de máquinas agrícolas, para quem opera máquinas, treinamentos de operação de secador ou de UBS de sementes, para o pessoal que trabalha. A gente acredita muito em capacitar a equipe, inclusive a gente cobra muito das pessoas que elas tenham metas de desenvolvimento pessoal. É fundamental que a empresa evolua no cenário atual e ela só vai conseguir evoluir se as pessoas que estão dentro dela evoluírem. Isso não vai acontecer de maneira dissociada. Então, nós temos isso muito claro e procuramos ajudar a nossa equipe a se desenvolver, a estabelecer metas de crescimento pessoal e desenvolvimento de habilidades. Da mesma maneira que o Thiago, nós gostamos de desenvolver as pessoas, né? E uma coisa que eu gosto de falar é que não... A gente precisa fazer que as pessoas entendam o que deve ser feito, né? Alguns entendem como... vamos dar ordens, é simplesmente falar, faça isso. A pessoa precisa, na minha visão, entender o porquê que aquilo deve ser feito. E a gente vem trabalhando nesse sentido de que a pessoa que entende o que deve ser feito, ela aprendeu
né? E não seguir uma ordem. Da próxima vez eu não vou precisar dar uma ordem para ela, ou dizer como deve ser feito, porque ela aprendeu. Então, a gente trabalha, assim, para desenvolver as pessoas, muitas vezes conforme a demanda, algumas áreas mais, outras menos. A liderança sempre, a gente tenta desenvolver outras habilidades, mas o mais importante é todo mundo saber onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar, para que no meio do caminho aí a gente não tenha surpresas, e no fim, que uma parte disso seja dividido por mérito, né? Acho que um negócio bom é quando todos crescem juntos, e é isso que a gente tenta trazer para a nossa equipe, para o nosso trabalho, é o crescimento como um todo. Tem várias perguntas sobre essa questão de biologia do solo, biota do solo. Vocês têm multiplicação on-farm de organismos? Se tem, quais organismos? E como é que vocês fazem a integração do biológico com o químico? Principalmente visando o manejo de nematóides, ou eventualmente se tem algum outro gargalo. Em Formosa eu sei que a questão do mofo branco ela é um problema que estão sempre prestando atenção, né? Como é que vocês trabalham com multiplicação on-farm, tem algum organismo, e como é que fazem essa integração do biológico e do químico? Tiago, vou começar essa. Bom, eu queria dizer assim, acho que as empresas trabalham tanto para desenvolver um produto novo, que eu não concordo muito com o fato de chegar alguém e dizer que não pode fazer assim que você tem o mesmo produto. Tem muita pesquisa em cima de um produto, desenvolver um produto, desenvolver uma variedade, para a gente simplesmente chegar e, não, vou multiplicar ele na minha fazenda, vou ter até algum tipo de cuidado, mas o que será que eu tô fazendo, né? Então, precisa ser assim, direcionado para aquilo que, às vezes, eu vou repovoar, eu vou colocar meu solo em equilíbrio, mas eu estou colocando de tudo ali dentro, né? Então, eu não concordo totalmente com alguns, com a multiplicação on-farm de organismos únicos, vamos dizer assim, porque eu não sei que eu estou... um tricoderma, será que é um tricoderma? Um bacilo, será que é um bacilo? Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, e é um negócio, é uma coisa que eu coloquei aqui também, os produtos são bons, eles foram desenvolvidos, eles têm que funcionar. Talvez eu não esteja trabalhando ele da maneira correta, né? Então, como eu disse lá atrás, nós usamos sim os biológicos, acreditamos, e cada vez mais estamos inserindo aquilo que a gente vê que está trazendo algum tipo de benefício no sistema. Nós aqui, a gente não tem, felizmente, a gente tem muito problema, mas muitos problemas de fungos de solo realmente não é um grande problema na nossa região. Nós não temos, até então, multiplicação biológica on-farm. Eu tenho visto uma tendência em todo o Brasil do aumento nessa prática. Algumas dos nossos medos, eles são esses que o Eduardo comentou aí, não saber exatamente o que a gente está multiplicando e o que nós estamos perseguindo resolver, que problema, atacar qual das nossas dores, né? Então, esse é um conceito que a gente ainda não tem claramente, e me parece que dentro disso também, como todo mercado que cresce, tem acontecido muitos erros. Muitos produtores têm entrado nisso buscando redução de custos, e aí eu acho que buscar eficiência, aumentar a rentabilidade é fundamental, mas tem que ver se isso realmente está se traduzindo numa redução de custos que não está impactando a produtividade. Não, eu tenho esse fungo e agora eu troquei ele por um fungicida ou por esse inseticida. É importante entender. Eu acho que é uma tendência, eu acho que é um mercado
que está crescendo rapidamente, mas é um mercado ainda bastante jovem e imaturo. Nós vamos ter que evoluir muito para não cometer bobagem, porque, de novo, eu tenho um custo de produção que está lá, um custo direto de produção, hoje em R$ 2.300, R$ 2.400 para esse próximo ciclo na soja. Aí eu estou lá, Ricardo, na minha 4ª aplicação de fungicida, R$ 2.300 já investidos. E aí eu posso substituir um fungicida químico que custa R$ 100 por um biológico que eu fiz on-farm que custa R$ 10. Evidente que se ele for eficiente, é uma redução maravilhosa, mas eu tenho que pensar muito bem o risco desses meus R$ 2.400 contra a economia desses R$ 90, até que ponto eu não estou correndo um risco muito alto na minha empresa agrícola. Então, eu acho que a gente tem que olhar, tem que estudar, tem que conhecer mais. A agricultura ela está indo para esse lado biológico, orgânico, né? Aí nos Estados Unidos, as maiores empresas de alimentos, todas elas estão caminhando para a agricultura orgânica. É um caminho sem volta. O cliente do primeiro mundo, ele quer produtos orgânicos, embora tenha um debate muito grande se eles são realmente mais saudáveis ou não, é o que o mercado quer. Então, o produtor que negar essa realidade, ele vai ter problema. Acho que a gente tem que entender isso. Mas eu ainda tenho alguns questionamentos não esclarecidos. Então, a gente está fazendo alguns testes, a gente trabalha já com algumas ferramentas biológicas, mas ainda com bastante critério e cuidando muito para não errar o passo nisso aí. Uma última pergunta que eu achei interessante, na verdade é um conjunto de perguntas para nós encerrar. Uma das coisas que é muito clara para todos nós é a importância de um equilíbrio entre população de plantas e aproveitamento da luz, e isso obviamente se convertendo em carboidrato e grão, e isso tudo associado ao manejo sanitário em função do efeito guarda-chuva. Então, esse equilíbrio é um negócio muito complicado. E vocês falaram, né, da questão da escolha da cultivar, da questão genética, e aí tem uma pergunta aqui, bom, além dessa escolha da cultivar, dessa ajuste lá, uma cultivar é 8 sementes por metro, a outra é 12, o espaçamento, vamos trabalhar com 50 ou 55, além desse cálculo, vocês utilizam algum processo, algum produto, algum sistema que trave um pouco o crescimento da soja para facilitar esse manejo operacional e técnico da tecnologia de aplicação, por exemplo, e otimizar a questão produtividade? É uma área que eu gosto, né, a arquitetura de plantas, eu acho que ela é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de soja e feijão, vamos colocar, né, é moldar a planta. A gente gosta muito de trabalhar com produtos hormonais em determinadas fases da cultura, para que eu possa promover um engalhamento melhor, ou fazer um pegamento de vagens melhor, encher melhor um grão. Eu acredito muito nessa parte hormonal, né? O que eu não sou fã, não tive boas experiências até hoje, às vezes eu causar algum tipo de injúria na planta para promover um travamento. Eu não sei o que vem pela frente, eu não sei qual é o clima que está me aguardando, se ele vai ser ideal ou não. Então, eu tenho um medo disso, e a gente sabe também que todos os anos são diferentes. Nós conversando anteriormente, eu disse que esse ano foi excelente de chuva aqui na região. Porém, as produtividades foram boas, mas não foram recordes como alguns anos, ano passado, ano retrasado, eu acho. Por quê? Porque depende da interação com o clima, depende da luminosidade. Assim, o sol é tão importante quanto a água, né? O sol é muito importante para a soja. Eu falo assim, talvez a soja não precisasse levar água na cabeça, podia ter sol todos os dias na cabeça e água embaixo, que ela ia ser o cenário ideal para ela, né?
Então, é isso aí. Pô, Eduardo, primeiro, achei que nós ia terminar a live sem nenhum contraponto aqui, mas nós aqui, a gente também já discutiu, já testou muitas vezes estratégias para travamento de planta. O que eu vejo que no sul do Brasil, ela é uma ferramenta para uso esporádico. Existem a maioria das variedades de soja, se plantadas com a população adequada àquele ambiente, elas não necessitam de um travamento para atingir o teto produtivo. Nós temos um desafio maior enquanto empresa, porque como a gente produz sementes, e muitas das sementes que nós produzimos aqui no sul do Brasil são vendidas no centro do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, então a gente tem um problema maior com o excesso de vegetação. E os melhores resultados, Eduardo, que a gente tem tido aqui, eles são realmente com travamentos químicos, como é o lactofen, por exemplo. Eles têm sido melhores que os travamentos hormonais. A gente tem preferido promover essa injúria nas folhas, embora isso precise ser muito bem pensado e muito bem planejado, porque, evidentemente, tu faz um dano químico numa área foliar, depois disso tu passa por uma estiagem, isso pode, sim, ser um problema, mas os resultados em termos de produtividade, eles têm sido mais interessantes nos tratamentos químicos que nos tratamentos hormonais. Mas, de novo, exceto esses ambientes onde eu tenho uma produção de sementes, uma variedade que não está bem posicionada, eu entendo que no sul do Brasil é possível se fazer uma arquitetura legal de plantas, apenas adequando genética, época de plantio e população de plantas, não sendo necessário um travamento nem químico, nem hormonal. Bem, como eu antevia, foi uma reunião, uma live, um webinar de altíssimo nível, né? São dois produtores de alto nível, trouxeram uma série de informações para nós, os comentários, parabenizando vocês dois, são inúmeros aqui. Eu queria manifestar meu agradecimento, né, pela participação de vocês. Eu queria deixar 1 minuto para cada um de vocês dar uma mensagem final para os nossos companheiros produtores que estão nos assistindo. Bom, gostaria de agradecer, é muito bacana, assim, como o Thiago disse, no final aí a gente discordou de um ponto, eu acho muito bacana ouvir, eu gosto de ver gente que fala aquilo que eu não faço para de repente a gente parar e pensar, e será que eu posso testar novamente, ou como eu posso fazer, né? Então, é muito enriquecedora essa discussão, obrigado Ricardo, Thiago, né? E eu queria deixar uma mensagem para os produtores em geral, é que todo mundo olhe para dentro da sua propriedade, como eu disse lá atrás, olhe para dentro de si mesmo e pense no que eu posso fazer de melhor com aquilo que eu já tenho, sem investir 1 centavo. Eu posso fazer alguma coisa melhor? E eu tenho certeza que nós vamos achar muita coisa que a gente pode aprimorar. Então, essa seria a minha mensagem final. Bom, quero agradecer o SESB pela oportunidade, Ricardo, Eduardo, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento. É sempre um motivo de orgulho compartilhar conhecimento. Eu entendo que somos todos colegas e precisamos difundir as boas práticas agrícolas. Nós temos hoje no mundo 10% do mundo passa fome, né? São quase 8 bilhões de pessoas, então são 800 milhões de pessoas que passam fome. Então, o trabalho do produtor rural, o trabalho de produzir alimentos, em última instância, ele é extremamente nobre, é fundamental para nós termos um mundo melhor. Então, sempre que eu posso, de alguma maneira, contribuir como cidadão para que isso aconteça, é um prazer e é uma honra. E o recado que eu gostaria de deixar para os produtores
é que é uma coisa que eu sempre tenho muito dentro da nossa empresa. Não vai ser fazendo a mesma coisa que eu vou conseguir um resultado diferente. Não vai ser plantando igual eu plantei na última safra que eu vou colher mais. Eu preciso tentar, eu preciso experimentar, eu preciso arriscar. Evidentemente que pode ser pequenas parcelas da propriedade, mas essa curiosidade, esse conversar com produtores que estão fazendo alguma coisa melhor do que eu e tentar adequar os meus manejos é fundamental para alcançar maiores produtividades. E é impressionante como a agricultura ela é rápida e ela é dinâmica e como ela responde a boas práticas agrícolas, a soja, o milho, o trigo, o feijão. É impressionante, faz um pouco melhor, colhe melhor, o resultado ele é direto e é muito rápido, é 120, 130 dias, e o resultado desses manejos todos, ele acontece. Então, deixo a todos uma boa noite, que nós estejamos aí uma excelente safra nesse ciclo 2021, que começa agora, e fico à disposição pelo meu e-mail, por telefone, para seguir trocando ideias sobre o agronegócio. Maravilha. Lembrando a todos que isso é uma promoção do SESB. O SESB, dentro dos seus objetivos, ele tem levar essa informação, levar a informação para os produtores, é nossa grande missão. Tê-los vocês, Tiago e Eduardo, conosco, é uma prova disso. Foi 1h30 que passou sem a gente se dar conta que passou 1h30, e muito importante. Então, dentro dos nossos objetivos do SESB, esses webinários, eles têm essa função de trazer e renovar a informação. Lembrando do nosso MTA, o nosso Master Technological Administration em soja, que ele está sendo já comercializado, iniciando em agosto. Nós gostaríamos muito de contar com a presença das pessoas fazendo esse curso, porque é uma das estratégias do SESB em aumentar essa difusão de tecnologia. Como foi dito aqui, é importante informação, é importante a gente buscar informação, e esse MTA, ele tem essa função, e está dentro dos nossos objetivos enquanto SESB. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e que realmente tenhamos uma safra 2021 exitosa, que não haja percalço, que não haja seca, por favor, que a gente colha a soja e que seja muito feliz. Uma boa noite a todos e obrigado. Imagine se cada semente lançada ao solo, de sol a sol, já nascesse campeã. E o produtor rural, principal fator de transformação no campo, que semeia a confiança com trabalho e determinação, colhesse ao fim de cada safra seus melhores resultados. Nascemos para tornar esse cenário antes distante, agora possível. E juntos, vamos fortalecer toda a cadeia sojicultora no Brasil. Essa é a nossa missão. Somos o SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil. Bem-sucedido é o produtor de soja que acompanha o dia a dia da sua lavoura. Pois um dos segredos de uma safra campeã é a atenção aos detalhes das boas práticas agrícolas.
Manter as áreas que serão semeadas livres de plantas daninhas e cobrir o solo com palhada são os requisitos básicos para manter os nutrientes e minimizar a perda de água por evaporação. A matéria orgânica é a fonte que